Escola Estadual Ana Cândida, em São José dos Campos, já estavam na concentração para receber os estudantes, depois de quase um mês sem aulas presenciais. É uma honra, né, ajudar na escola, porque eu sempre gostei de ajudar. E assim, eu tô gostando muito, porque a galera é super gente boa, acolhe muito tanto as pessoas, tanto os alunos quanto os acolhedores que entram. É assim, minha segunda família. Com muita alegria que nós temos os nossos estudantes acolhedores, né? Eles são preparados para acolher os colegas, faz parte de uma programação que todas as escolas estaduais têm. E o objetivo é exatamente o protagonismo do aluno, né, acolhendo o colega. A primeira a chegar foi a Tiele, que está no último ano do ensino médio. Para ela, o retorno veio em boa hora, já que se prepara para o vestibular. Estava bem ansiosa, né, porque a comunicação de vir, né, ver os amigos, ver os professores, estava muito ansiosa. Só que antes de chegar na sala de aula, era preciso passar pela aferição de temperatura e uso de álcool gel. Depois da segurança, uma recepção calorosa. Depois do acolhimento, os alunos seguiram para a sala de aula. Aqui nesta classe de ensino médio, por exemplo, o mesmo conteúdo pode ser acompanhado de forma presencial ou de forma híbrida para quem preferiu ficar em casa. Nesta escola são 900 alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, mas por causa das restrições de 35% de estudantes no local com a fase vermelha, apenas 40 participaram das aulas no período da manhã. A comunidade escolar é informada e os pais manifestam interesse, né, na possibilidade do seu filho frequentar presencialmente. Então, a partir desse momento, as escolas organizam esse revezamento e os alunos, então, começam a frequentar as aulas. Ao todo, 50 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino retornaram às aulas em São José dos Campos com o fim da fase emergencial. E agora, com os professores começando a tomar a vacina contra a Covid-19, aos poucos aumenta a sensação de segurança. Aqui, por exemplo, 40% dos funcionários da educação já receberam a primeira dose, mas o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo ainda defende somente o ensino remoto até que seja feita a vacinação em massa. Nós precisamos de um processo de vacinação em massa, que já está incluído o professor, mas em massa significa toda a população, urgentemente. Senão qualquer medida que seja tomada nessa direção será paliativa, né? Enfim, nós não aprovamos o retorno às aulas, aprovamos sim o ensino remoto. De acordo com o governo estadual, a meta é vacinar 350 mil profissionais da educação nas redes pública e privada. Já a retomada das aulas presenciais ocorrerá de forma gradual e facultativa, respeitando todos os regramentos de segurança sanitária previstos no Plano São Paulo. Ressaltou ainda que as escolas devem priorizar os alunos mais vulneráveis para as atividades presenciais. Disse também que a frequência do estudante não é obrigatória e manteve o ensino de forma remota. Ainda em São José dos Campos, hoje os idosos de 67 anos começaram a receber as doses da vacina contra a Covid-19. O repórter Marvin Pinho acompanhou a imunização nesta manhã. Oi, Marvin, boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade primeira edição. Nicoline, a expectativa nessa etapa é vacinar pouco mais de 19 mil pessoas, viu? Os idosos com 67 anos estão sendo vacinados nas unidades da Casa do Idoso, espalhadas pela cidade. Isso porque as unidades básicas de saúde estão imunizando agora à tarde as pessoas contra a influenza. Segundo a coordenadora da campanha de imunização em São José dos Campos, Cristina Alvarenga, a estratégia, nesse momento, é dar continuidade às duas campanhas sem que haja aglomerações. Para a primeira dose, o público a partir de 67 anos. Segunda dose, de 69 a 72 anos ou mais que nem se vacinou. E a gente está falando da vacina de Covid-19. Essa vacina nós estamos trabalhando na Casa do Idoso, das 8 às 17, no CEF, das 8 às 12 horas, nas unidades básicas de saúde, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17, as unidades básicas vão trabalhar com a vacina contra a influenza. Então, vai ter uma etapa de manhã, a unidade básica vai trabalhar com a Covid e na parte da tarde vai trabalhar com a influenza. Sobre possíveis mudanças aí, sobre novas etapas da vacinação, a Cristina Alvarenga reforça que, nesse momento, depende do governo do estado, depende do envio de vacinas e da quantidade para saber qual vai ser o próximo grupo vacinado.
Marvin Pinho, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Ainda sobre a vacina, os vereadores de Tremembé começam hoje a ouvir suspeitos de envolvimento num suposto esquema de fura-fila da vacina contra o coronavírus. Pelo menos 30 pessoas são investigadas, entre elas um funcionário do setor de obras. O suposto esquema fura-fila da vacinação contra a Covid-19 em Tremembé teria entre os suspeitos funcionários, parentes de servidores e pessoas do alto escalão da prefeitura. As irregularidades chegaram ao conhecimento da Câmara de Vereadores, que abriu uma CPI. Até agora foram contabilizadas mais de 30 pessoas suspeitas de participação no esquema. Uma delas é um assessor de projetos e fiscalização de obras da prefeitura que tem 72 anos. Ele procurou a pessoa que aplicou, ela não queria aplicar, mas recebeu uma ordem superior para aplicar. E eu não sei o local que foi, mas com certeza não foi no meio dessas pessoas que furaram fila. Não foram no meio da população normal, com certeza foram em salas, gabinetes, alguma coisa assim, para poder não alarmar a população, né? A CPI agora irá iniciar a fase de oitivas para ouvir aqueles que supostamente estão envolvidos no esquema, como moradores que teriam furado a fila da vacina, aplicadores de doses e funcionários da Secretaria de Saúde. Na tarde desta quarta-feira, 3 pessoas devem prestar depoimento. Pelo menos 20 suspeitos devem ser ouvidos pelos vereadores nas próximas semanas. A prefeitura abriu uma sindicância para apurar o caso do assessor de projetos de obras. O prefeito explica que o município já prestou esclarecimentos ao Ministério Público sobre o caso e que não identificou nenhuma irregularidade até o momento. A lista nossa de pessoas vacinadas está no site da prefeitura, se não me engano, a partir do dia 10 de março, né? Com todas as pessoas que foram vacinadas, né? E, inclusive, quando teve esse questionamento do Ministério Público, nós montamos uma sindicância interna aqui na Prefeitura para apurar isso. Todo tipo de esclarecimento que a Câmara, né, precisar, os funcionários, até mesmo eu, estou à inteira disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Em nota, o Ministério Público informou que a Promotoria de Justiça de Tremembé instaurou um procedimento para fiscalizar as medidas adotadas pela Prefeitura no enfrentamento à Covid-19. O MP ainda vai pedir que a Câmara preste informações sobre essa CPI instaurada. Sobre o funcionário de 72 anos que foi vacinado contra a Covid antes do indicado pelo cronograma do governo do estado, a Prefeitura informou que ele é encarregado do setor de obras e que presta manutenção nas unidades de saúde. Por isso, foi beneficiado pela antecipação da vacina. Sobre os demais casos, o município diz que não tem conhecimento. Em Taubaté, a Prefeitura decidiu interditar o mirante no Quiririm depois da aglomeração registrada pelas câmeras do COI no último domingo. Tarde do último domingo. Mirante do Quiririm, em Taubaté, tomado por uma grande movimentação de pedestres. Crianças, jovens e adultos aglomerados no espaço, descumprindo o distanciamento. E apesar das cenas registradas pelo COI, a Prefeitura informou que a GCM e a Polícia Militar não foram acionadas para atender a ocorrência. Diante da aglomeração, agora a administração municipal decidiu interditar o local a partir do meio-dia de sábado. Será uma intervenção controlada, então o local será sinalizado e proibido a permanência de pessoas ali, bem como o estacionamento de veículos. A passagem de veículos vai poder acontecer, a passagem de pedestres vai poder acontecer, só não vai poder acontecer aquela aglomeração que ocorreu no último final de semana. A fiscalização será feita por equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e fiscais de mobilidade urbana e de posturas. Os veículos que descumprirem a medida serão multados. Bom, nós questionamos a Prefeitura por que a GCM não foi até o local, mesmo com o COI registrando as imagens que a gente acabou de mostrar. A Prefeitura reforçou que a Guarda e a Polícia Militar atendiam ocorrências de combate à violência no momento da aglomeração. Vamos agora falar de estradas. Vamos até o estúdio da Band Vale FM em São José dos Campos, onde está a jornalista Estela Rio Branco com informações da movimentação das estradas. Como é que está a situação nesse início de tarde? Estela, boa tarde para você.
Boa tarde para você, Nicoline, para todo mundo que nos acompanha. A movimentação das estradas agora, nesse momento, está bem tranquila. Um pouquinho mais cedo teve obras registradas na rodovia Presidente Dutra, causou um pouquinho de lentidão no trecho de Jacareí, mas já se dissipou, foi na pista sentido Rio e agora já não tem mais nenhuma faixa interditada por lá. Tanto sentido capital paulista quanto sentido Rio de Janeiro, pela Presidente Dutra, motorista faz boa viagem. Corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto também apresentando tráfego livre. Tempo também encoberto hoje, então vale o alerta para as rodovias com trecho de serra. É o caso da Floriano Rodrigues Pinheiro e 2 alertas também para a rodovia dos Tamoios, que tem obras ali na altura do 64, sempre com pare e siga, e rodovia Oswaldo Cruz com obras na altura do quilômetro 81, também com pare e siga. Vale ressaltar que essas 2 obras são nos trechos de serra, então a possibilidade de neblina por lá. Alerta. Hoje, 5 embarcações operam na travessia entre São Sebastião e Ilhabela. Tá tudo tranquilo, Nicoline. Que bom. Boas notícias. Obrigado, Estela, pelas informações. Boa tarde para você. Vamos agora para a primeira parada, intervalo comercial. Já já eu volto com mais notícias. Eu tenho imagens de Taubaté ao vivo. Tá aí, ó, temperatura amena nesse início de tarde. Bem clima de outono, né? 22 graus. Eu volto já, não sai daí. E hoje começa em Taubaté uma programação online, né? Em comemoração ao aniversário de Monteiro Lobato, que é no próximo domingo. É a Semana Monteiro Lobato. A Juliana Sever está lá no sítio do Pica-Pau Amarelo para trazer detalhes dessa programação. Mas só tá você aí no sítio hoje, não é, Juliana? Nem os personagens, não é mesmo? Não pode, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade Primeira Edição. Não pode. Sítio do Pica-Pau Amarelo segue fechado por conta da pandemia da Covid-19, mas a programação para a Semana de Monteiro Lobato, essa segue firme. Quem abre essa comemoração é o bisneto de Monteiro Lobato, o Ricardo Monteiro Lobato, e o restante da programação, quem vai dar detalhes para a gente é o Fernando Pascoal, gestor de museus aqui de Taubaté. Boa tarde. Qual é a programação completa? E eu sei que vai até domingo, não é isso? Boa tarde, exatamente. Hoje às 19 horas teremos a abertura oficial e a live, né, a partir das 19 horas, que será uma roda de conversa entre o bisneto Monteiro Lobato, Ricardo Monteiro Lobato, a Maria Cristina Lopes, ex-coordenadora aqui do espaço, e o artista Fábio Scarese, que também é apaixonado pela obra de Monteiro Lobato. Estarão conversando sobre a obra O Saci, que é a obra homenageada desse ano por completar 100 anos da publicação. E a partir de amanhã até domingo, então são 5 dias de programação,
teremos visita monitorada através de vídeo publicado nas redes oficiais do Museu Monteiro Lobato e da Prefeitura. Teremos também teatro de sombras, teremos ainda também oficinas culturais. Qual que é a importância dessa programação da Semana Monteiro Lobato para Taubaté, né, que é considerada a capital da literatura infantil? A Semana Monteiro Lobato ela foi idealizada no ano de 1952 pelo jornalista Oswaldo Barbosa Guizar, professor Gentil de Camargo e Cezide Ambrogi, que eram amigos pessoais de Monteiro Lobato com o objetivo de preservar a memória do escritor. Então é importante que nós demos continuidade a essa valorização e promoção da memória do escritor taubatiano Monteiro Lobato. Eu agradeço então, obrigado Fernando, que deu detalhes aí dessa programação que segue até domingo em comemoração à Semana de Monteiro Lobato aqui na cidade de Taubaté. Quem perdeu alguma informação é só acessar o nosso site, que é o bandvale.com, e confira aí todas as programações até a data de domingo, dia 18 de abril, aqui na cidade. Voltamos com você, Nicoline. Perfeito, Juliana, obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. A gente segue com o Band Cidade, agora com uma série de entrevistas com os prefeitos de algumas das principais cidades da região metropolitana para falar dos 100 dias deste governo, que foram completados no último final de semana. Hoje, quem faz um balanço, traz informações para a gente é o prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, está ao vivo com a gente, está no segundo mandato, gentilmente nos atende nesta tarde. Obrigado por nos atender, prefeito. Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde, amigos da Band Vale. Prefeito, queria começar, claro, falando da saúde, não tem como ser diferente nesse momento de pandemia. Cruzeiro é uma referência aí para cidades do entorno, né, conhecido como o Vale Histórico. Hoje a Santa Casa tem 28 leitos de UTI Covid, está tudo ocupado, de acordo com as últimas informações que o Codivap nos passou. Tem hospital de campanha. O que a Prefeitura tem feito de investimento para dar conta do recado? E a gente sabe que aí é para Cruzeiro e também de retaguarda para cidades vizinhas, prefeito. Verdade, Nicoline. No início do ano, nós tínhamos apenas 10 leitos de UTI Covid, né? Nós tivemos que, em janeiro, com todo esse avanço dessa segunda onda muito forte, a gente teve que fazer a ampliação de mais 18 leitos de UTI Covid, hoje todos ocupados. Estamos com 28 leitos de clínica médica na Santa Casa e também com 39 leitos de clínica médica no nosso hospital de campanha. E, como você disse, a gente faz o atendimento aqui de Cruzeiro e de 8 cidades da região do Vale Histórico. Agora a gente já está em estudos, em tratativas com a própria Santa Casa para a gente poder ampliar mais 4 leitos de UTI Covid e também mais 14 leitos de clínica médica. O Estado aprovou o nosso pleito para que possa ser feito o custeio por 3 meses. Agora, prefeito, como é que está a negociação? Porque voltou, né, com o aumento dos casos, a discussão da criação de um hospital regional aí para a região do Vale Histórico, já que a referência para vocês é Taubaté, está a quase 100 quilômetros de distância. Como é que está isso? Exatamente, é uma demanda sempre presente. Com tudo isso, como você disse, voltou esse assunto a ser muito tratado aqui entre os prefeitos. Nós estamos tratando, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, um projeto para adequação de prédios prontos, né? A cidade de Cruzeiro se habilitou, juntamente com a adesão de mais 8 cidades, que aprovam Cruzeiro como sendo esse centro de referência de saúde aqui na região do Vale Histórico. E, nesse sentido, a gente pretende, juntamente com o Estado, promover um estudo técnico de adequação do atual Hospital Santa Casa de Cruzeiro para se tornar um hospital regional aqui na região do Vale Histórico Circuito da Fé. Perfeito, o que vai trazer mais leitos e uma retaguarda maior de outras especialidades para essa região. Ainda para a gente falar de saúde, que é um assunto muito importante nesse momento, nesses 100 dias de governo, como é que está a questão da vacinação? Hoje Cruzeiro já está vacinando 66 anos, é a informação que eu tenho aqui. Como é que está sendo o investimento da Prefeitura na logística? Precisou contratar gente, vacinando Covid e agora também vacinando contra a gripe, prefeito? Exatamente. Nós temos a plena consciência da importância da questão da vacinação. Né? Já estamos aí em torno de 12,4% da nossa população imunizada, mais de 10 mil pessoas, de acordo com o último boletim na primeira dose. Já estamos em 66 anos hoje. Iniciamos todo o trabalho referente aos profissionais de educação ainda no final de semana que passou, acumulando agora também com a campanha de vacinação da própria gripe, né, da influenza. Então, a gente fez investimentos em mão de obra, principalmente. Contratamos profissionais em processo seletivo, técnicos de enfermagem,
enfermeiros, vacinadores, para que a gente possa melhor atender a nossa população, minimizar a questão de filas e aglomerações. Prefeito, agora a gente muda de assunto. Uma questão importante para Cruzeiro é a questão do saneamento básico, água e esgoto, né? A cidade tem um problema crônico, antigo, tem ainda um atendimento muito pequeno, apenas 3% de tratamento de esgoto e tem problemas com a captação de água, a velha estação do Batedor, se discute investimentos. Inclusive o Comitê de Bacias do Rio Paraíba afirmou que conseguiu, enfim, uma verba extra para se conseguir fazer com que o SAAI se construa uma nova estação de captação, passe a ser do Rio Paraíba. Como é que está esse investimento e o andamento desses projetos? Está na gaveta ou já saiu da gaveta, prefeito? Já saíram, né? São 2 projetos distintos. Inicialmente, nós temos a questão da estação de tratamento de esgoto. Nós, já no mandato anterior, nós preparamos o caixa do SAAI para que ele pudesse fazer frente a essa despesa. Nós já licitamos essa obra, já demos ordem de serviço, já iniciamos toda a parte de infraestrutura, terraplanagem, para fazer a nossa primeira estação de tratamento de esgoto, que vai tratar em torno de 50% do esgoto da cidade. E como você bem disse também, a gente já faz os estudos técnicos para a gente poder fazer a captação da água do Rio do Paraíba, para que a gente possa ter uma reserva técnica a fim de não faltar o fornecimento de água para a nossa população. O objetivo nesse mandato é tirar a captação de água do Batedor, já que quando tem chuva forte, tem assoreamento, é travado a captação de água por questões técnicas, a cidade passa com problemas de falta d'água, isso acontece em todo o verão. O que fazer, prefeito? Não é tirar literalmente do Batedor, não. A nossa intenção é fazer a manutenção daquela captação muito importante, uma água bruta da própria Serra da Mantiqueira. A gente vai promover lá uma questão de reflorestamento, reorganização daquele espaço. A gente já fez contratação de vigilância privada para que possamos ter controle de acesso naquela região. A ideia é fazer a manutenção daquela importante captação, porém promover investimentos novos na captação do Rio Paraíba para que a gente possa ter reserva técnica e não ter a falta d'água nos momentos de pico. Prefeito, importante falar também de educação. Hoje as escolas do estado retornaram às aulas com alunos e a educação vem retomando de forma devagar e é claro que há um prejuízo nesse 1 ano de pandemia para os estudantes. A prefeitura se capacitou na parte de ensino à distância e mais do que isso, em algum tipo de reforço para esses estudantes que vão ter prejuízo na educação? Sim, nós estamos na atividade remota ainda, né? Nós temos uma grande preocupação com a questão da vacinação dos profissionais da educação, para que a gente tenha uma segurança no retorno às aulas, não só dos profissionais quanto dos alunos, mas nesse sentido a Prefeitura fez um investimento forte em tecnologia para que nós pudéssemos melhorar cada vez mais a atividade remota e conseguimos nesse 1 ano, de tempo em tempo, fazer aferições para entender as necessidades e as deficiências na nossa rede, né, de acordo com a faixa etária. E nesse sentido estão sendo promovidas aulas individuais, de reforço, para que os nossos alunos possam ter o menor prejuízo possível no que tange ao ensino. Prefeito, para a gente encerrar, a pandemia está durando muito mais do que qualquer pessoa imaginava no ano passado, quando foi planejado este ano, inclusive, é claro, para o prefeito. O senhor acredita que vai conseguir cumprir nesse ano o que havia planejado? Nesses 100 dias já foi possível? Acredito, né? Eu tenho sempre frisado nesse sentido que nós temos que encarar a pandemia, mas o governo municipal ele não pode parar, né? As atividades básicas do governo municipal elas continuam. Então, todos os trabalhos que nós estamos promovendo aqui na área de segurança pública, como eu disse, nós já fizemos a instalação do COI aqui no ano passado, agora a gente está fazendo investimento de ampliação dessas câmeras, fizemos a atividade delegada com a Polícia Militar, estamos investindo forte na troca das nossas lâmpadas por LED. Todos os nossos projetos de infraestrutura continuam, todas as reformas e obras novas também continuam. Então, todos os investimentos que nós previmos para este ano, nós pretendemos executá-los. E preparar também a cidade para uma retomada econômica fundamental, tendo em vista o problema social que já se agravou e que tende a se agravar ainda mais. Thales Gabriel, prefeito de Cruzeiro, muito obrigado por nos atender, falar um pouco mais do trabalho nesses 100 dias e boa sorte na sequência do ano. Eu que agradeço, Nicolini. Um grande abraço. Obrigado. Vamos agora para mais um intervalo com imagens da chegada ao litoral norte, rodovia dos Tamoios, 25 graus em Caraguatatuba. Eu volto já, 1h24.
A Justiça determinou que a Prefeitura de São Sebastião divulgue os detalhes dos comprovantes dos gastos realizados no combate à pandemia. A liminar atende um pedido do Ministério Público numa ação que aponta diversas irregularidades nas receitas, despesas e contratações informadas no portal da Transparência. A liminar prevê multa diária de R$ 5.000 para caso de descumprimento. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi notificada pela Justiça. Apesar da fase vermelha permanecer até domingo, pelo menos em todo o estado, o litoral norte já vive uma flexibilização antecipada. Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba liberaram atividades consideradas não essenciais, mas a vizinha Ubatuba segue a risco o Plano São Paulo. Só que por lá, a pressão é dos empresários, que dizem que não conseguem mais manter os negócios, pois dependem do turismo. Por aqui está tudo pronto para receber os clientes, mas por enquanto este restaurante em Ubatuba só amarga perdas. O Marcelo é o proprietário e diz que neste ano demitiu 80% dos funcionários. A gente está vivendo uma situação bem complicada, o que eu espero que a gente consiga trabalhar dentro da legalidade, nada mais do que isso a gente pede. A gente entende que os protocolos de segurança que os restaurantes têm aqui em Ubatuba, bem mais restritivo do que o governo do estado, consegue estar tendo uma demanda de segurar o contágio dos vírus. Neste outro estabelecimento, que está há 50 anos em Ubatuba, a história se repete. O faturamento é muito baixo só com atendimento no sistema delivery. Segundo o proprietário, não cobre nem as contas básicas do restaurante. A questão humanitária de você colocar trabalhadores na rua e eles não conseguirem se recolocar no mercado de trabalho, já que a demanda diminuiu muito e está muito difícil. Ubatuba é o único município do litoral norte que ainda segue à risca a fase vermelha do Plano São Paulo. E o comércio considerado não essencial segue pelo segundo mês consecutivo sem nenhum faturamento. Prejuízo difícil de ser recuperado. É o caso do Aquário de Ubatuba, que já tem um déficit de mais de R$ 1 milhão neste período. Aqui são 310 animais marinhos de 83 espécies diferentes. Mas sem visitantes a conta não fecha. A gente está vindo de um ano onde a gente ficou fechado 5 meses e onde houve algum apoio e auxílio para manter os trabalhadores, né? E agora a gente está num momento que não está vindo apoio nenhum, não está vendo nenhum auxílio financeiro do governo e nós estamos tendo que arcar com as despesas, porque o aquário ele tem que funcionar, porque senão os animais morrem. A gente tinha 49 funcionários fixos antes da pandemia. Hoje nós estamos com 21. Por se tratar de um ambiente fechado, o aquário adotou regras rígidas. Corredor de ozônio na entrada, álcool gel à disposição dos visitantes e um sistema de higienização ultravioleta em cada corredor. Cenário que Hugo considera ideal para o retorno das atividades de uma das principais atrações da cidade. Nossos 30 funcionários que tinham contato direto com o público de atendimento, nenhum deles testou positivo, só uma única pessoa que acabou sendo infectada por uma companheira de apartamento. Então a gente tem uma prova inequívoca de que um protocolo bem executado, uma vez que o aquário é um lugar fechado, indoor, mas seguindo as regras e até avançando em relação a elas, é um lugar seguro para se visitar. E assim a gente termina o Band Cidade de hoje. Mais notícias no nosso portal bandvale.com. Eu lembro que a programação completa está no YouTube da TV Band Vale, hein? E olha, tem a campanha Band contra a Fome que continua. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você está vendo aí na sua tela. Ele fica em quase todo o jornal, sempre para você poder ajudar. Nele, você vai ser encaminhado aos locais onde você vai poder ajudar na arrecadação de alimentos para as pessoas carentes da região. Vem aí o Falando Nisso Band com Solange.